Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Estamos de volta aí depois de um pequeno intervalo, mas estamos sempre de volta, não é verdade? Isso é uma lição que eu tenho aprendido: nunca desistir, nunca parar, mas sempre retomar aquilo que temos no nosso coração. Então eu gostaria hoje, mais uma vez, de estar com você, falando sobre o capítulo, então, de número 22 de Gênesis, e vendo aqui, juntamente com você, lições preciosas para a nossa vida. Eu creio que a palavra de Deus, ela é um livro de lições, um livro onde nós aprendemos todas as coisas, e certamente não será diferente hoje. Eu gostaria de, como de costume, estar lendo com você esses versículos e estar então tirando daqui lições para a nossa vida. Vamos começar então a partir do verso 1 do capítulo 22 de Gênesis, que diz assim: E aconteceu, depois dessas coisas, que o Senhor provou Abraão e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse: Toma o teu filho, o amado a quem amas, a Isaque, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te direi. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus prova os seus escolhidos. Ele prova a fidelidade das pessoas que ele escolhe. Assim como ele escolheu Abraão, ele provou a fidelidade de Abraão. E não que Abraão soubesse o que aconteceria, mas sim que isso serviria de prova ao próprio Abraão. Muitas vezes Deus também tem nos provado e falhamos na prova que Deus estabelece. Quando vemos que falhamos, reconhecemos que precisamos buscar mais ao Senhor. Quando alguém sempre vence as provas da vida, há uma tendência de não depender de Deus, é verdade. Se dá tudo certo na sua vida, para que Deus, é verdade? E é assim que a grande maioria pensa. Se dá tudo certo, para que Deus, não é? Quando alguém sempre vence, como dissemos, ele não tem essa tendência, então, de depender de Deus. Quando passamos as provas que o Senhor nos coloca, mas sempre com a consciência de que Ele é o que nos faz vencer. Então, quando nós passamos, é porque Ele nos capacitou a vencer esta prova. A segunda lição que nós aprendemos aqui está no versículo 3, que diz assim: E Abraão se levantou cedo pela manhã, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e o seu filho Isaque. Em seguida cortou lenha para o holocausto e foi caminhando ao lugar que lhe havia dito o Senhor. A segunda lição, que nós já também falamos um pouco nos outros capítulos, é a prontidão de Abraão. Mais uma vez vemos a velocidade a qual Abraão obedece a Deus. E nesse caso, mesmo sendo isso algo que certamente lhe causou muita dor, Deus disse a Abraão: Abraão, oferece teu filho a mim. No mesmo instante, no dia seguinte, pela manhãzinha, Abraão se levanta, prepara tudo e vai. Deus, ele realmente prova os seus escolhidos, e no contexto aqui, Abraão responde prontamente à ordem do Senhor. E assim também as nossas vidas. Eu quero deixar isso também com você. Quantas vezes nós temos demorado, quanto tempo temos demorado para responder aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Versículo 4 e 5 traz uma outra lição. Diz assim: Ao terceiro dia, Abraão alçou seus olhos e avistou o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Permanecei aqui com o jumento, que eu e o menino iremos até ali e nos prostraremos e regressaremos a vós. A certeza da promessa de Deus ser cumprida. Deus tinha dito: Abraão, eu vou te dar um filho, e nesse filho serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai ser uma grande nação. E de repente Deus pede esse filho a Abraão, e Abraão vai lá e prontamente está disposto a fazer aquilo que Deus pede. Abraão declara que eles voltariam, veja, os dois voltariam. Isso demonstra que a fé, que Abraão cria na fidelidade da promessa de Deus para com ele, mesmo que para isso tivesse que ressuscitar a Isaque. Abraão tinha uma confiança tão grande no Senhor, que ele sabia que se Deus pediu
a ele, né, Isaac, Deus poderia também ressuscitar Isaac. A quarta lição que nós aprendemos está no verso 7 e 8, que diz assim: Isaac falou a seu pai Abraão, dizendo: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, filho meu. E lhe disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: o próprio Senhor se proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E encaminhando juntamente, os dois chegaram ao lugar que o Senhor lhe havia dito. Outra lição que nós aprendemos aqui nesses versos 7 e 8 é essa: quando Deus manda você fazer algo, Ele também provê tudo o que é necessário para aquilo que Ele pediu que aconteça. Muitas vezes Deus pede coisas para nós, para mim, para você, e nós hesitamos em fazer, achando que Deus não vai suprir, né? E aí deixamos de realmente ver aquilo que Deus tem para nós. Mas Deus sempre supre as nossas necessidades, Ele sempre supre aquilo que precisamos quando Ele nos chama a realizar algo em prol dEle. Se Deus mandou, Ele é responsável por suprir tudo que for necessário. Muita gente vem quebrando a cara, pois atribuem a Deus um chamado e não conseguem realizar o chamado por falta de condições. Precisamos aprender que aquele que Deus chama, Ele capacita física, espiritual, intelectual e financeiramente para que seja realizado a obra que Ele pediu. Tremendo Deus, é verdade, meus queridos? A quinta lição está nos versos 10 a 12, que diz assim: Abraão estendeu a sua mão e tomou o cutelo para degolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não estendas a tua mão ao garoto, nem lhe faças nada, pois agora conheço o teu temor do Senhor, porquanto não me recusaste o teu filho, o amado. A quinta lição que nós aprendemos aqui é que Ele sempre virá quando parece que não tem mais jeito. Aí vemos a sua fidelidade e amor. Fico imaginando a cena muitas vezes. Abraão levanta o seu braço com aquela faca enorme para imolar Isaac, e naquele momento Deus vem. Muitas vezes nós estamos esperando que Deus venha antes, que Deus faça alguma coisa antes, mas Deus nunca vem antes, e Deus nunca vem depois. Deus vem sempre no momento oportuno, no momento certo. Saiba disso nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas Deus nunca tarda e Deus nunca falha. Amém, querido? A sexta lição está no verso 13 e 14, que diz assim: e alçando a vista, Abraão viu com seus olhos, e eis que um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Então Abraão tomou o carneiro e o sacrificou em holocausto no lugar de seu filho. E Abraão chamou o nome daquele lugar Adonai Yavé, ou Adonai Jiré, para que hoje se diga: o Senhor era visto no monte. A sexta lição que eu quero deixar com você é que Deus sempre vai prover para si próprio. Veja, Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, mas quando é para Ele, Ele provê para Ele mesmo. Jeová Jiré significa: o Senhor proverá para si próprio, né? Então, mais uma vez, né, nós vemos Deus suprindo aquilo que é necessário, né? Não o que nós desejamos, mas o que é preciso, né? O que é necessário. Deus sempre proverá. A sétima lição que eu vejo aqui está nos versículos 15 a 18, que diz assim: e o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo tenho jurado, o oráculo do Senhor, porquanto tens feito isso e não recusaste a teu filho, o amado, por causa de mim, certamente te abençoarei grandemente e te multiplicarei grandemente, como as estrelas do céu e como a areia que está junto à orla do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos.
e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. A sétima lição é que Deus ratifica mais uma vez que abençoará Abraão. Mais uma vez, Deus fala o que fará a Abraão. E também Deus sempre fará a mesma coisa conosco. Quando nós estivermos dispostos a obedecer, dispostos a fazer aquilo que precisamos fazer, dispostos a fazer aquilo que Deus nos manda fazer, certamente o Senhor, Ele também ratificará a sua promessa para as nossas vidas. E a última lição que eu gostaria de deixar com você se encontra no versículo 19, que diz assim: E regressou Abraão aos seus moços, e se levantaram e foram juntos até Berseba, e habitou Abraão em Berseba. A última lição é o resultado da palavra da fé de Abraão. Como vimos antes, Abraão confiava que tanto ele quanto seu filho voltariam para se juntar ao grupo. Abraão tinha uma convicção de que realmente, se Deus tinha dado Isaque a ele, Deus não tiraria Isaque dele. Deus tinha feito promessas a ele. Por meio de Isaque seriam benditas todas as famílias da terra. Deus, ele vem, ele realmente faz isso, e Abraão confiou no Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está também numa situação de dúvida muitas vezes em relação às coisas de Deus, eu quero dizer para você, tire essa dúvida da sua vida, porque Deus cumprirá aquilo que Ele disse que iria cumprir na sua vida. Eu quero deixar essa ministração para você nessa manhã, e eu quero mais uma vez convidar você a estar fazendo a sua inscrição aí. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe desse vídeo a outras pessoas, que mais pessoas também possam se juntar ao nosso canal, e nós queremos então com isso levar a palavra do Senhor a muito mais pessoas, aqueles que nós pudermos alcançar. E você é meu parceiro nessa obra, nesse trabalho e nesse chamado de anunciar a palavra do Senhor às pessoas que estão em necessidade, ensinar seu povo a viver uma vida melhor. Que Deus possa abençoar você grandemente, e que essa semana seja uma semana cheia de bênção na sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe. E eu quero declarar uma palavra aqui nesta manhã que estou sentindo no meu coração agora. Você que está enfermo, você que está passando por dificuldades, você que tem dificuldades emocionais, eu quero enviar uma palavra do Senhor para a sua vida hoje. É uma palavra de cura, de restauração, de renovação. Em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, que haja cura no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.